Se você é cristão e não quer passar por um sofrimento futuro, você precisa assistir essa aula. Hoje nós vamos falar sobre o reino milenar de Cristo, ou seja, um período onde Cristo reina e governa sobre essa terra durante 1000 anos. Também vamos falar do tribunal de Cristo e o que vai acontecer nesse tribunal. Eu já te adianto que, para alguns crentes, receberão recompensas e a entrada no reino, e para outros receberão disciplina e exclusão do reino de Deus. Por isso que, se você quiser entender mais sobre isso, fica aqui até o final que nós vamos falar sobre isso hoje. E para começarmos essa aula, eu quero que você abra sua Bíblia para você não ficar somente nas minhas palavras. E aí a gente aproveita para estudar junto e você se aprofunda, você tem outros insights e nós vamos crescendo junto aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 21, ele vai dizer o seguinte: Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O primeiro detalhe que nós vemos aqui é que existe um reino de 1000 anos. Existe um período, e esse período fala de 1000 anos. Esses 1000 anos é um período onde Cristo reina e governa sobre essa terra. Então, para contextualizar esse texto, esse versículo aqui, eu vou explicar para você. Quando Cristo vier em sua glória, a primeira coisa que ele vai fazer é prender Satanás. E por que ele vai prender Satanás e não vai destruir de imediato Satanás? Porque no final do milênio, ou seja, no final dos 1000 anos, Cristo vai usar Satanás para peneirar as nações. Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Dois detalhes aqui interessantes. Primeiro, uma vez eu ouvi uma pregação de um grande pastor, homem de Deus, já aprendi muito com ele, mas ele diz o seguinte: que o reino de Cristo, ele não é literal, não vai acontecer. Por quê? Porque ele fala que o livro de Apocalipse, ele é simbólico, e eu concordo, de fato é simbólico, mas tem muitas coisas ali que são reais, e que são tão reais que são explicadas pelo próprio texto e pela própria Bíblia. Só que o que ele vai dizer na interpretação dele é que não faz sentido que o reino milenar de Cristo seja literal, porque Satanás, ele é preso com uma corrente. E ele falou assim: como que uma corrente vai prender um espírito? Só que a Bíblia não vai dizer que a corrente ela é física, ou por acaso não existe corrente espiritual, ou não existem amarras espirituais. Segundo ponto, tem muitas interpretações também onde as pessoas dizem que nós já estamos vivendo o reino milenar de Cristo. Só que primeiro, eu pergunto, se nós já estamos vivendo o reino milenar de Cristo, a primeira pergunta que eu faço é: Satanás está preso? Segunda pergunta: as pessoas que estão aqui na Terra ainda estão sendo enganadas? Eu acho que se não tivesse, a gente não teria o presidente que a gente tem hoje. Não vou nem entrar nesse ponto de política, mas enfim. O que tem de pessoas que são enganadas nessa Terra, é assustador. Então não tem lógica e base nenhuma para dizer que nós já estamos vivendo o milênio, para dizer que Satanás já está preso, que ele já deixou de atuar, que ele não está mais atuando. É só você ir numa esquina, naquelas igrejas de esquina, onde tem as irmãs do coque, que você vai ver lá o pau quebrando, demônio se manifestando, demônio sendo expulso. E aí você vai ver que não tem ninguém preso. Terceiro ponto, por que o Senhor resolve prender Satanás? Para que ele não enganasse mais as nações. E qual é esse período? Até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então lembra que eu falei que Jesus vai usar Satanás no final dos 1000 anos?
Para que ele vai usar? Para que Satanás faça aquele serviço de peneirar aqueles que são de Cristo e aqueles que não são. Então, novamente, nós vemos aqui que o reino de Cristo é um período de 1000 anos, onde Satanás ele é preso no início dos 1000 anos e solto no final dos 1000 anos. Aí tem gente que fala assim, o milênio é 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Ok, então você está dizendo que Jesus ele vai prender Satanás de manhã e vai soltar de noite? Ou é mais fácil dizer que Jesus, ou é mais fácil e lógico dizer que Jesus vai prender no início do seu reinado, quando ele vem em sua glória, que ali inicia a contagem dos 1000 anos, e no final do milênio, depois de muitas coisas terem acontecido na terra, como as nações terem se multiplicado, enchido a terra, não faz mais sentido assim? Então, olha o que vamos ver o que o verso 4 diz aqui. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, em diversos textos aqui, nós vemos que a palavra sempre vai estar dizendo viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Esse período é um período de 1000 anos que acontece na Terra. Nós não já estamos vivendo os 1000 anos aqui na Terra. Nós não já estamos vivendo o reino de Deus. Se nós já estamos vivendo o reino agora, eu te pergunto, tem gente com capacidade já para viver mais de 1000 anos para poder reinar com Cristo? Então essa interpretação não se sustenta. Até porque se nós já estamos vivendo o reino de Cristo, primeiro, Satanás teria que estar preso. Segundo, nós já teríamos que ter passado pelo tribunal de Cristo. Terceiro, as nossas obras teriam que ser testadas. Nós já teríamos recebido o nosso galardão ou a nossa disciplina. E uma revolução absurda já teria que estar acontecendo na terra. Ou o reino de Deus ele é ineficaz. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Primeiro detalhe, para ser sacerdote de Deus e de Cristo, precisa-se de um povo. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante o período do milênio vai haver um povo. Para quê? Para que os crentes vencedores sejam sacerdotes desse povo. Não tem como ser sacerdote se não tem povo. E esses povos, a Bíblia também vai dizer que são inumeráveis, são como a areia do mar. E aí a Bíblia diz novamente, reinarão com ele os 1000 anos. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então eu vou resumir aqui para você. Jesus ele vem em sua glória, acontece a guerra do Armagedon, ou seja, Jesus destrói os ímpios que estão sobre a terra. E aí a palavra vai dizer que acontece uma guerra tão sangrenta que a altura do sangue é como se fosse um rio. Ele fica até a altura do freio do cavalo numa distância de 300 quilômetros. Então você imagina a loucura que vai ser quando Jesus vier. Depois, quando ele vier, ele vai estabelecer seu reino, vai acontecer o julgamento do tribunal de Cristo e também o julgamento das nações. Jesus ele vai prender Satanás, vai começar o seu reino. No final do milênio, ele solta Satanás por um período de tempo. Satanás, ele vai enganar as nações. Quem são essas nações que ele vai enganar? São pessoas que sobreviveram à grande tribulação, sobreviveram à guerra do Armagedon. E aí essas pessoas, por ter temido a Deus durante a grande tribulação e ter ajudado os crentes, essas pessoas elas vão entrar no reino, embora não vão reinar, porém elas vão se multiplicar.
esse povo que vai se multiplicar, eles não são crentes. Porque durante a grande tribulação não tinha mais como aceitar Jesus. Tinha como temer a Deus. E aí essas nações elas vão se multiplicar a ponto de encher a terra. E aí quando Satanás for solto, ele vai enganar e seduzir essas nações que encheu a terra como a areia do mar. E aí a palavra fala que esse povo eles vão se levantar contra Cristo e vai rodear, vai cercar Jerusalém. E aí quando eles cercarem Jerusalém, eles vão para cima para tentar destruir Cristo e o seu povo. E aí a palavra vai dizer que Cristo vai mandar um fogo cair do céu num tal ponto que eles não vão ter nem tempo de clamar. E esse fogo vai consumir todos eles. E essa última batalha, que esse povo será destruído quando eles tentarem se levantar contra Cristo, chama a Guerra de Gog e Magog. Depois, no final dessa guerra, o que vai acontecer? Esses mortos eles vão ressuscitar, vai acontecer o tribunal do grande trono branco, e aí o Senhor vai julgar todos os mortos. Depois o Senhor ele lança Satanás no lago de fogo, e aí se inicia a Nova Jerusalém. E quando Cristo completar toda a sua missão aqui na terra, durante esse período do milênio, o que vai acontecer? Abre lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Ele vai dizer assim, ó: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, detalhe aqui, a morte e Satanás são duas coisas totalmente diferentes. Satanás será destruído primeiro e a morte por último. O último a ser destruído é a morte. Agora, como que eu sei que essas duas coisas são totalmente diferentes? Que não são as mesmas coisas? Porque a palavra fala que no início do milênio, ele vai prender Satanás por 1000 anos. Satanás vai estar preso. Só que a palavra também fala que durante o milênio, aquele que morreu com 100 anos, morreu jovem. Ou seja, a morte vai estar solta. Por isso que Satanás e a morte são duas coisas. Primeiro, o Senhor destrói Satanás e por último, a morte. Verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando Cristo completar a sua missão na terra, no seu reino, colocando todas as coisas debaixo dos seus pés e debaixo do seu governo, ele também vai se sujeitar a Deus e Pai e vai pegar o reino que ele recebeu do seu Pai e vai entregar a Deus. Para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Então nós vemos aqui que o reino de Cristo, ele é real, ele é um reino de 1000 anos, ele é um reino literal que vai acontecer aqui na terra. Até porque se não fosse literal, a mãe de Tiago e João não chegaria para Jesus e dizia: mestre, quando vieres no teu reino, coloque o meu filho, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, quando vieres no teu reino. Aí tem gente que pode falar: ah, mas é quando Jesus ressuscitou. Não, se fosse quando Jesus tivesse ressuscitado, ela diria: quando o Senhor ressuscitar e estabelecer o seu reino, coloca meu filho à direita ou à sua esquerda. Mas ela não disse isso. Ela disse: quando vieres em teu reino. Que momento era esse que ela estava falando, que ela tanto sabia? Que era quando Jesus viesse em sua glória. O ladrão na cruz, ele também sabia de muita coisa. Ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, até o ladrão na cruz está sabendo muito mais do que muitos teólogos de hoje em dia. Porque ele sabia que o reino de Cristo se estabeleceria quando ele viesse em sua glória. Então, uma vez que nós entendemos que o reino de Deus ele é literal e que vai acontecer aqui na terra, agora nós precisamos entender o que vai acontecer durante o julgamento de Cristo. E o que vai acontecer com os crentes, porque o julgamento não é para os ímpios no tribunal de Cristo, mas para os crentes. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Abre aí.
O texto vai dizer assim, ó: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós quem? Os cristãos. Como que eu sei que é cristão? Porque o verso continua dizendo: para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quem faz o bem ou o mal através do corpo é crente. Ímpio não faz nada por meio do corpo de Cristo. Por quê? Porque ele não é crente, ele é ímpio. Uma vez que nós recebemos a Cristo como Senhor, somos introduzidos no seu corpo. Por isso que só pode fazer o bem ou o mal através do corpo de Cristo quem é filho. Então esse tribunal é somente para os crentes. O que vai acontecer nesse tribunal? Todos nós que somos filhos de Deus teremos as nossas obras julgadas. Essas obras não é para a salvação. Por quê? Porque a nossa salvação já foi resolvida na cruz de Cristo. Ali já aconteceu o tribunal. Como? Aquele que não crê já está condenado, porém aquele que crê já passou da morte para a vida. É simples. Então esse tribunal aqui fala do julgamento das nossas obras. Uma vez salvo, para sempre salvo, estou livre da condenação, mas agora as minhas obras serão julgadas para saber se entrarei no reino e receberei recompensa ou se ficarei fora do reino e receberei disciplina. Por isso que ele vai julgar o bem ou o mal que nós fizemos. Não se engane, tem muitos crentes que, embora seja filho de Deus, fazem mal através do corpo. Como que fazem o mal? Sendo injusto, enganando, mentindo, traindo a esposa, vivendo numa promiscuidade. Tem muitas coisas. Se eu te contar que tem uma cantora que ela é muito famosa no mundo sertanejo, uma das top 1 ali, e ela é crente. E o marido dela também é bem conhecido e ele também é crente. Ele prega da palavra de Deus, eles frequentam a igreja, eles confessam Jesus, professam Jesus. Mas embora ela ainda continua cantando as suas músicas que são do mundo. Esses dias eu tava no carro ouvindo, coloquei na rádio e aí apareceu a música dela lá. E aí eu tava vendo a letra. E aí a letra da música dela fala de adultério, de ir para um hotel e tal. E aí o que eu entendi? Entendi que, embora seja crente, ainda fazem obras más. E essas obras más serão julgadas por Cristo no seu tribunal. E aí elas vão receber pelo bem ou pelo mal que fizeram, embora seja crente. E por mais que seja crente, Deus não vai jogar esse crente no lixo. Ele vai disciplinar o seu filho para que após a disciplina ele possa ser tratado e morar na Nova Jerusalém com o Senhor. Por isso que uma vez salvo, para sempre salvo, isso não quer dizer que eu posso sair por aí fazendo tudo que eu quero. Não, as minhas obras vão ser julgadas. E uma vez que elas forem julgadas, eu vou ter que prestar conta de tudo que eu fiz. Não para condenação eterna, mas para saber se estou apto ou não para entrar no reino de Deus. Olha o que vai dizer 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Vai dizer assim, ó: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, o que nós somos ou deveríamos ser? Filhos da obediência. Embora tenha muitos crentes que não são, continua sendo filhos. Por que ainda continua sendo filho? Porque é salvo. Agora, como que eu faço para ser o filho da obediência e não ser um filho rebelde? Quando uma vez que eu me torno filho de Deus, eu largo toda a minha ignorância. Porque o que é a ignorância? A ignorância é estar longe dos conhecimentos da palavra de Deus. Não só isso, mas também o ignorante é quando ele fecha o coração sempre para aprender alguma coisa nova. É aquela pessoa que pegou uma teologia e falou, não, essa teologia é minha, e fico com ela. E aí você traz uma revelação para a pessoa e ela fala, não, vou ficar com isso. Esse é o ignorante. É o cara que fecha o coração. Então, eu não posso fechar meu coração para as novas revelações. Pelo contrário, eu preciso fazer uma ressignificação na minha mente, ou seja, largar aquele monte de imundícia que eu vivia, que eu acreditava, que eu gostava, para quê? Para que eu me torne um filho da obediência.
Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornar-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Versículo 17. Se invocais como Pai, presta atenção, aquele que sem acepções de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que o texto está dizendo? Uma vez que você recebeu Deus como Pai, cuidado, porque aquele que você escolheu como Pai vai julgar as suas obras. Ou seja, uma vez que você foi na igreja ou em qualquer outro lugar e você foi lá e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu Deus como seu Pai. E uma vez que ele se torna o seu Pai, você precisa tomar cuidado. A palavra fala que você precisa andar com temor durante todo o tempo da sua vida aqui na terra. Por quê? Porque um dia o seu Pai, que tanto te ama, ele vai julgar as suas obras. E no julgamento das suas obras, ou ele vai te dar a sua herança, ou ele vai te colocar numa disciplina. Porque embora você seja filho, ele não te descarta como lixo, ele te trata. E que dia que é esse que nós tantos falamos? Esse é o dia do tribunal de Cristo. O dia que o Senhor vai julgar as nossas obras, tudo aquilo que nós fizemos durante toda a nossa vida aqui na terra, é no tribunal de Cristo. Por isso que você, embora seja filho, você precisa ser um filho da obediência. Você precisa estar sempre em obediência àquilo que Deus te chamou e fazendo a vontade do Pai, ou seja, vivendo o seu propósito. Olha o que vai dizer em Lucas capítulo 12, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Vou contextualizar para você. Jesus estava lá falando das coisas poderosas do reino. E aí chega um cara no meio da pregação e fala assim: Ô mestre, dá licença aqui, deixa eu perguntar uma coisa aqui, deixa eu falar uma coisa aqui pro senhor. Tem como você ir lá conversar com meu irmão, falar para ele repartir a herança que eu tenho para receber do meu pai? Porque ele não está querendo dividir. Eu tenho carro para receber, eu tenho casas de herança, eu tenho muito dinheiro para receber. Tenho empresas, tenho um monte de coisa. Tem como você falar para ele dividir isso comigo? Aí Jesus fala assim para ele: o que eu tenho a ver com isso? E aí depois Jesus vai lá e dá uma recomendação. Olha o que Jesus fala, ele dá um conselho. Ele fala assim, ó, no versículo 15: tende cuidado, ou seja, toma cuidado e se guarda de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Jesus estava falando de coisas poderosas, aí chega um cara e vem falar de dinheiro. E aí, por Jesus estar entregando coisas poderosas, coisas do alto para esse cara, e esse cara vem falar de coisas da terra, de coisas de dinheiro, Jesus dá um alerta, ele fala assim, ó, é melhor você tomar cuidado, por quê? Para que você não coloque essas riquezas em primeiro lugar no seu coração. Porque a maior recomendação de Jesus é: invista primeiro no reino. Busque primeiro o reino. Coloque o seu coração em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu lembro que uma vez eu convidei uns amigos para vir jantar em casa, e aí nós estávamos falando diversas coisas aqui da terra e tal. E aí a gente acabou entrando no assunto do final dos tempos, e aí eu comecei a explicar para ele algumas coisas do livro de Apocalipse e tal. E aí eu percebi que quando eu comecei a explicar para eles, eles não estavam gostando muito. Eu vi pela expressão facial. Aí, quando eu percebi isso, comecei a mudar o assunto e comecei a falar de coisas da terra. E aí eles super interessados em falar sobre essas coisas. Ou seja, é a mesma coisa que aconteceu aqui com Jesus. Jesus lá pensando em entregar coisas poderosas para esse povo, só que eles estavam mais apegados com as coisas da terra. Esse é o problema. Tem muita gente que está tão apegada aqui na terra, mesmo não sendo por dinheiro, que ainda é chamado de avarento. Pode ser chamado de avarento. Versículo 16.
E lhes proferiu ainda uma parábola. Aí Jesus, depois de tudo isso, ele resolve contar uma parábola. Já que o homem intrometeu nesse assunto, ele falou assim, ó: o campo de um homem rico produziu com abundância. E aí esse homem, ele arrazoava, falava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. Aí ele mesmo responde para ele: já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir os meus celeiros, eu vou reconstruir outros ainda maiores, aí eu vou recolher tudo os meus produtos e todos os meus bens. E aí eu vou dizer para minha alma: alma, você tem muitos depósitos, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos por partes. Qual que é o detalhe desse texto aqui? O problema aqui não é você sair de um metro quadrado pequeno, abrir um galpão enorme, depois comprar outro galpão e expandir sua empresa e depois crescer e ficar multimilionário. O problema não é esse. O problema é quando, depois de ter toda essa riqueza, você diz o seguinte: bom, agora com muito dinheiro e com muitas empresas, eu vou descansar. Por quê? Porque agora eu tenho 10 seguranças, eu tenho carro, jato, eu tenho mansões em diversos lugares. Caso aqui aconteça um terremoto, eu vou para outro país. Então eu estou em paz, eu tenho comida para 200 gerações. Então eu posso descansar nas minhas riquezas e nos meus bens. Esse é o problema. O problema não é ter dinheiro, o problema é descansar e confiar nela. Segundo detalhe, olha o que o texto vai dizer: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O problema não é você ser multimilionário. O problema não é você ter muitas riquezas. O problema é quando você só é rico na terra. Porque de nada adianta você viajar para Dubai, morar nas maiores mansões desse país, ter os melhores jatos para você voar a hora que você quiser. E aí quando você morre, você ressuscita, comparece no tribunal de Cristo, mas comparece como um miserável, como um mendigo, que não investiu nada no reino e não tem nada para receber da sua recompensa. Por isso que se você tem grana, invista no reino. E aí olha o que o texto vai dizer aqui, ó, versículo 31. Buscai antes de tudo o seu reino. Ou seja, antes de buscar ser próspero, antes de ficar ansioso por causa de comida, de bebida, o que vai acontecer amanhã, antes de ficar preocupado com as minhas empresas, com os meus negócios, com todas essas coisas da terra, Jesus disse: antes de tudo, busca primeiro o reino. Porque aí todas essas outras coisas que você tanto anseia, elas vão ser acrescentadas. Mas essas coisas que ele fala de ser acrescentada é roupa, comida, bebida, investimento, que eu já falei. Mas o resumo desse texto é: não vai faltar sustento se você estiver debaixo do propósito e fazendo a vontade de Deus. E quando Jesus diz buscai antes de tudo o reino, não quer dizer que você não possa fazer as outras coisas. Não quer dizer que você não possa trabalhar. Não quer dizer que você não possa ter o seu negócio. O problema é se isso estiver tomando seu coração. Porque em primeiro lugar, o que precisa tomar seu coração é o reino. Essa é a causa maior. Porque se você perguntar para mim, então quer dizer que você não busca nada dessas coisas. Eu vou te falar que todas as coisas que eu tenho, eu não fico buscando. Eu não fico ansiando, vou trabalhar para ter esse carro, vou trabalhar para ter essa casa, vou trabalhar para ter isso, para fazer isso e aquilo. Não. O meu coração está nas coisas do reino de Deus. Tanto que todas essas aulas que eu estou fazendo aqui para vocês, está sendo de graça. Enquanto tem muitas outras pessoas por aí que estão ensinando todas essas coisas aqui para vocês, além de uma maneira bem equivocada e ainda cobrando por isso. Então, o meu coração está no reino, está nessas coisas. E aí eu também trabalho, mas não são coisas que tomam meu coração, entende? Eu só faço o que tem que ser feito. E aí, consequentemente, eu vou crescendo, vou prosperando. Por quê? Principalmente porque eu cumpro os princípios de Deus, então consigo comprar meu carro, e aí compro a casa, e compro as coisas que eu quero. Mas o meu coração não está voltado para essas coisas. O meu coração está em servir
as pessoas naquilo que Deus me chamou. Versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ou seja, enquanto a maioria das pessoas estão preocupadas, estão buscando, estão com seus corações voltados para as coisas da terra, Deus está pensando em te dar o reino. Deus se agradou em te dar o reino. O problema é que você está mais preocupado em dar soco no vento. O problema é que você está mais preocupado nas coisas que perecem, não nas coisas que não acabam, que não se destrói, que não se corrompe. Versículo 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis no céu, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ou seja, olha o que o Senhor está dizendo. Ele fala para você não confiar nas riquezas. E aí no verso 33 ele vai dizer: pega toda a riqueza que você tem e invista no reino de Deus. Como que eu posso investir no reino de Deus? Dando comida, dando bebida, dando roupa para os outros, ou seja, para os filhos de Deus. Isso é dar esmola. Investir no reino também é investir no seu chamado. Ou seja, se Deus te deu um chamado e o seu chamado às vezes vai envolver usar dinheiro, coloque grana nisso. Por quê? Porque aí você vai estar trocando as riquezas da terra pelas riquezas do reino dos céus. Você está investindo naquilo que realmente importa. E não pense que você simplesmente pegar seu dinheiro e investir no reino, que você vai estar comprando o reino de Deus. Porque mais importante do que você sair dando dinheiro é você estar fazendo aquilo que Deus te pediu, ou seja, fazendo a vontade do Pai. E aí no verso 34 ele fala: porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Ou seja, o meu tesouro vai estar aonde o meu coração estiver. Então se o meu coração estiver na terra, esse é meu tesouro. Mas se o meu coração estiver no reino de Deus, então o reino de Deus é meu tesouro. Por isso que aquilo que você está buscando fala do tesouro que você está construindo. Então toma cuidado para você não passar a sua vida inteira construindo grandes tesouros aqui na terra para depois você morrer e não saber nem para quem vai deixar. Porque tem muito rico por aí, no caso do cara da Land Rover, que ele morreu, não tinha esposa, não tinha filhos, mas tinha um cachorro. Deixou toda a sua fortuna multibilionária para o cachorro e para as pessoas que trabalhavam na sua empresa. Ou seja, muitas vezes pode ter morrido como um multibilionário e ressuscitou como um miserável. Então vamos continuar o texto aqui, versículo 35. Cingindo esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar-lhe das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurado, felizes, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Assim os achar o quê? Vigilantes. Sabem, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, Jesus ele termina de falar para a gente não ficar só construindo tesouros na terra, e aí ele começa a falar sobre estar vigilante na sua volta. Então, o que é alguém que não está vigilante? É alguém que está tão apaixonado pelas coisas da terra que quando o arrebatamento acontecer, ela nem percebeu. E não só não percebeu, mas também ficou. Por isso que estar vigilante é estar não só orando e jejuando, mas também fazendo a vontade de Deus. Porque se eu estiver fazendo a vontade de Deus, quando ele vier eu estarei preparado. Por quê? Porque ele me pegou trabalhando. Ele me pegou multiplicando aquilo que ele me deu, aquilo que ele me confiou. E por isso ele pode me confiar muito mais quando ele vier em seu reino. Quando nós olhamos para a Arca de Noé, a Arca de Noé não fala só simplesmente de um dilúvio, ela tem muitos símbolos que nos explicam muitas coisas.
Então, por exemplo, quando nós olhamos para a Arca de Noé, nós vemos que Noé, quando ele toma a decisão de construir a arca, primeiro ele está fazendo a vontade de Deus. E como que eu sei que Noé estava vigilante? Porque mais vigilante de todo aquele lugar naquele período era quem estava fazendo a vontade de Deus. Por isso que quando Deus mandou o dilúvio, Noé já estava dentro da arca. Enquanto o resto da terra, que estava comendo, bebendo, casando-se, descasando, vivendo na promiscuidade, quando elas perceberam o dilúvio, Noé já estava dentro da arca, a porta já estava fechada e aí já era. Por isso que vigiar não é só orar e jejuar, porque se você só ora e não faz nada, vã é sua oração. Porque mais importante do que tudo isso também é estar trabalhando, é estar fazendo a vontade do Pai. Verso 41. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Primeiro, o que é o sustento? O sustento é a palavra de Deus. E quem é que o Senhor confia o seu sustento? Ao seu mordomo. O que é mordomo? Mordomo é aquele que o seu Senhor confia todos os seus bens para que ele administre. Então, o mordomo é administrador de riquezas. Uma vez que você é mordomo de Cristo e ele te confia as coisas que são dele, o que você precisa fazer? Você precisa dar o sustento que você recebeu, ou seja, tudo aquilo que você recebeu de Cristo, para outras pessoas. Porque se você não fizer isso, aquelas pessoas que precisam ouvir aquilo que o Senhor te confiou, elas morrem de fome. Se você não entregar a mensagem que Deus te deu, se você não multiplicar os dons que Deus te deu, você está sendo um servo negligente. Por isso que o sustento que Deus te dá, você precisa entregar para os outros. E ele fala: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Achar fazendo assim o quê? Servindo. Por quê? Porque eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ou seja, no tribunal de Cristo, aqueles servos que serviram, que foram pegos servindo, vão receber muito mais no tribunal de Cristo. Por isso que se você é um servo que serve, no verso 43, ele diz o que acontece. Verdadeiramente, eu vou confiar todos os meus bens a esse servo. E isso fala da recompensa no reino. E aí o que acontece se esse crente não ser um servo que serve e que não faz a vontade de Deus? Verso 45 nos mostra. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então, se o servo, que é crente, que é filho de Deus, e diz: eu não vou servir mais, eu não vou mais viver pelo meu propósito, Cristo está demorando para voltar, ele vai começar a arrumar briga no meio da igreja, vai começar a arrumar divisão, confusão, e aí ele vai começar a viver pelas paixões da terra, fazendo as suas vontades. Por isso que a Bíblia fala de comer, de beber e de embriagar-se, ou seja, fala de alguém que se voltou pelas paixões do mundo, que está preso na terra. E aí o que o texto diz que acontece? Virá o Senhor daquele servo no dia que ele não espera. Por quê? Porque não está vigilante. Como que eu estou vigilante? Quando eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Agora, quando eu paro de fazer a vontade do meu Pai, eu não estou mais vigilante. Por quê? Porque se eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a minha vontade. E fazendo a minha vontade, eu estou preso às paixões do mundo. E aí, quando eu estou preso no mundo, quando o Senhor vem, é a hora que eu menos espero. E aí, na hora que eu menos espero, o Senhor vem, e aí o texto diz: e vai castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então, quando Jesus vier e ele não te pegar servindo, você será disciplinado, porque você foi um servo mau e negligente. E qual é a disciplina? A disciplina é ser lançado com os infiéis. O que isso quer dizer? A ira que Deus vai derramar sobre os ímpios, também vai ser lançado a mesma ira no crente que foi mau e negligente. Qual que é a diferença? A diferença é que a ira de Deus sobre os ímpios ele mata,
E a ira de Deus sobre o seu servo, embora seja um grande sofrimento, é para a disciplina. Por isso que Jesus disse, fique vigilante, fique atento. Por quê? Porque ele vem na hora que você menos espera. Aí tem alguém que pode dizer assim, mas Deus não é amor? Deus é amor, só que você tem que tomar cuidado para você não confundir o amor de Deus com a ira de Deus. O amor de Deus sempre vai ser uma disciplina com os seus filhos. A ira de Deus sempre vai ser um massacre para os ímpios. Porque o amor de Deus é, se preciso for, eu te mato para que o seu espírito seja salvo. O amor de Deus é o pai que não corrige o seu filho, o odeia. Mas como Deus te ama, ele te disciplina. E se preciso for, a disciplina é Deus te mata para que o seu espírito seja salvo. Não pense que o amor de Deus é dar beijinho no seu rosto e fazer carinho. O amor de Deus, que é também a disciplina de Deus, a correção de Deus, é o zelo de Deus, é também muitas das vezes o sofrimento. Porque a palavra fala assim que Deus corrige o filho a quem ama. E a correção não é com beijinho e nem com carinho. A palavra fala que a correção é com vara, e vara fala de sofrimento. Por isso que todo servo que não serve é lançado nas trevas exteriores. O servo que não serve recebe muitos açoites. O servo que não serve é lançado juntamente com os infiéis. Por quê? Para que através da correção ele não seja condenado com os do mundo, mas seja participante da santidade de Deus. Tá ficando claro até aqui? Verso 47. Aquele servo, porém, preciso correr aqui, porque senão a aula dá 1 hora de aula e depois vocês não assistem. Vocês gostam de conteúdo fraco, curto, 5 minutos, 30 minutos. Mas tá tudo bem. Eu faço meu papel de entregar tudo que eu tenho. Versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Presta atenção nesse texto. Vou repetir. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Ou seja, o servo que descobriu seu propósito, o servo que não fez a vontade de Deus, que não cresceu em maturidade, será punido, disciplinado com muitos açoites. Ou seja, esse cara aqui, ele não é ímpio, ele é crente. Por quê? Porque ele é servo, nunca deixou de ser servo. E aí esse servo, ele conheceu a vontade do seu Senhor. Por que que ele é servo e por que que ele é filho de Deus? Porque ele conheceu a vontade do seu Senhor. E a palavra conhecer, ela é a mesma palavra também utilizada lá em Mateus capítulo 1, versículo 25, onde diz que José conheceu Maria. E essa palavra ela vai falar de intimidade, de relacionamento. Ou seja, essa pessoa ela é filha de Deus porque ela tinha intimidade com Deus. E ela descobriu o seu propósito porque tinha intimidade com o Pai. Não tem como alguém descobrir seu propósito sem intimidade. Então ele é filha, ele é serva. Então, embora você tenha conhecido seu propósito, ou seja, se você é um crente que descobriu seu propósito e que não cresceu em maturidade e não fez a vontade do seu Pai, você será punido com muitos açoites. Verso 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ou seja, embora você seja um crente que não descobriu o seu propósito, não por falta de conhecimento, não porque Deus não pode te revelar, você ainda assim será punido com açoites. Por quê? Porque você foi um servo mau e negligente. Porque você não descobriu o seu propósito nem a vontade do seu Senhor, não porque te faltou tudo isso, mas porque te faltou vontade. Porque para descobrir a vontade do seu Senhor, você só precisa ter intimidade. Para descobrir a vontade do seu Senhor, você precisa ter vontade, você precisa ter zelo pela palavra de Deus. E não adianta você falar que você não tem tempo,
Porque o que você mais tem nessa terra é tempo. O que você não tem é vontade de ler a palavra e de comer a Bíblia no café da manhã, no almoço, na janta e comer com farofa e engolir a Bíblia a seco. Porque se você tivesse vontade de verdade, você saberia a vontade do seu Senhor para você. Porque todos aqueles que são crentes, que são filhos de Deus, Deus já preparou as obras para que você ande, caminhe sobre elas. Você só precisa descobrir. Então você não vai poder chegar diante do Senhor e falar assim, eu não sabia. Porque ninguém me contou, não sabia porque eu não tinha conhecimento. Você está vivendo na geração que mais tem conhecimento. Então essa desculpa não vai caber para você. Por isso que se eu puder dar um conselho para você é: corra o mais rápido possível para você descobrir o seu propósito. E faça rapidamente a vontade de Deus. Por quê? Porque embora você não saiba do seu propósito, você também ainda será punido porque foi servo mau e negligente. E aí o verso continua dizendo, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, todas as coisas que você está recebendo aqui, nessa aula e nas outras aulas que você recebeu, você já recebeu muita coisa. E todas as coisas que você recebeu durante toda a sua vida como um cristão, todas essas coisas que Deus já te confiou, Ele vai te cobrar. Porque se você é um crente que recebe tudo isso e não serve os outros com aquilo que você recebeu, você é um servo mau e negligente, você é um servo inútil. Por que é servo inútil? Porque você não serve. Você só quer comer da mesa, mas não quer repartir aquilo que você recebeu da mesa. Por isso, grande, maior no reino de Deus é aquele que serve. Então, tudo aquilo que o Senhor te confia, se você não multiplicar o que você recebeu, você vai ser cobrado por isso. Então, quanto mais você recebe, quanto mais você pede para Deus, Deus, me dá mais conhecimento, me dá... Pode pedir, mas na medida que você pede, multiplica, põe para fora, abre a boca. Não tenha medo, não tenha vergonha. Por quê? Porque daqui 107 anos você vai estar debaixo do caixão e ninguém vai mais nem lembrar de que você existe. A única lembrança que você vai ter vai ser nos registros de Deus de tudo aquilo que você fez e deixou de fazer. Esse é o mais importante. E aí vamos finalizar o texto lá em Mateus capítulo 25, versículo 14, que vai dizer assim, ó, porque isto o que Jesus está dizendo? O reino dos céus. É também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Primeira coisa que nós precisamos ver nesse texto. Por que o Senhor dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro? Porque Ele dá o talento para cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, aqueles que têm mais maturidade, mais capacidade, vão receber mais. Porque não adianta você querer que Deus te dê 5 talentos se você não dá conta de sustentar um, se você não dá conta de multiplicar um. Não adianta você pedir R$1 milhão para Deus se você não consegue administrar o seu salário mínimo que você recebe. Então não adianta pedir mais para Deus se você não tem maturidade para sustentar aquilo que você está pedindo. Porque se Deus te dá muito mais daquilo que você dá conta de sustentar, Ele não te abençoa, Ele te mata. Por isso que para Deus te dar coisas maiores, você precisa aumentar sua capacidade. Como que você aumenta a capacidade? Crescendo em maturidade. Como que você cresce em maturidade? Quando você morre. Não é quando você melhora. Eu sei que tem muita gente por aí ensinando para você que para você amadurecer você precisa melhorar. Não, você precisa morrer. Eu não sei se você já parou para observar a natureza, mas é simples. Quando você olha para o fruto de uma árvore, o ápice da maturidade de um fruto é quando ela está próximo da sua morte, ou seja, quanto mais maduro, mais próximo da morte. Por isso que quanto mais maduro você chega, depende do tanto que você morre. Por isso que quanto mais próximo da morte, mais maduro. E aí, quando você chega nesse nível de maturidade, você está apto para receber uma herança que é sua. Porque a palavra fala assim, ó, que um filho imaturo de nada difere de um escravo. Por quê? Porque embora o filho imaturo seja dono de tudo, ele não pode tomar posse da herança que é dele. Por quê? Porque ainda é um filho imaturo.
Por isso que ele e um escravo não tem diferença. Porque mesmo sendo dono de tudo, não pode tomar a posse da sua herança que é dele. Por isso que quanto mais morto, ou seja, mais maduro, mais apto você está para tomar posse da herança que Deus já preparou para você. E quando eu falo para você morrer aqui, eu não estou dizendo que você tem que tirar a sua vida, pelo amor de Deus. Morrer para Deus é quando você se crucifica com Cristo. E se crucificar com Cristo é matar as suas paixões, matar os seus desejos por esse mundo. Porque quando você se crucifica com Cristo, o seu velho homem morre. E aí o novo homem que nasce dentro de você, ele está apto para fazer a vontade de Deus. Por isso que quanto mais morto, mais apto eu estou para fazer a vontade de Deus. E quanto mais vivo, mais eu faço o que eu quero. Então se você vai numa igreja, você sai de lá feliz, pulando e cantando, você está ouvindo o evangelho errado. Porque o evangelho de Cristo é nos chamar para a morte. Se você pegar a sua melhor versão e falar assim para Deus, toma Deus a minha melhor versão, ele vai jogar ela no lixo. Porque a sua melhor versão nessa natureza caída não serve para Deus. Para Deus, a única forma de entregar a sua melhor versão para Ele é quando você morre. Porque quando você morre, o novo homem que nasce de dentro de você é que está apto para fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, você pratica obras de justiça e assim você entra no reino de Cristo e se torna participante do reino milenar de 1000 anos. Vamos continuar o texto aqui. E aí o seu senhor foi lá, deu os talentos para cada um. E aí versículo 16, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, o que recebeu 5 talentos, ele foi lá, multiplicou e recebeu outros 5. O que recebeu 2 também conseguiu mais 2. E o que tinha 1, o que ele fez? Ele cavou na terra e escondeu. Um detalhe interessante é que a palavra fala assim, ó, que o que recebeu 5, 2, ele granjeou. A palavra granjear aqui é conseguir com muito esforço. Então, com muito esforço, eu fiz a vontade do meu Senhor. E eu fui lá e multipliquei aquilo que Ele me deu. Então, muitas das vezes, com muito esforço, eu preparo a aula. Com muito esforço, eu renuncio muitas coisas para estar aqui. Com muito esforço, eu deixo muitas outras coisas para fazer aquilo que meu Pai quer que eu faça. E aí eu vou lá e multiplico aquilo que Ele me deu. E multiplicando aquilo que eu recebi do meu Senhor, no verso 19 ele fala, e muito tempo depois o Senhor vem, o Senhor daquele servo, ele vem e começa a fazer conta com cada um. Que momento é esse? É o momento quando Jesus vier em sua glória e estabelecer o seu trono aqui na terra. E aí no verso 20 ele vai dizer, o que recebeu os 5 talentos, apresentou os 5 talentos, e aí o Senhor disse para ele, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, ou seja, na alegria do seu Senhor. E aí o que tinha 2, ele multiplicou e entregou para o Senhor. Aí o Senhor falou para ele, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do seu Senhor. Ou seja, o servo que recebeu o talento do seu Senhor e multiplicou, ou seja, aquilo que você recebeu do seu Senhor e você multiplicou, quando Jesus vier, ele vai prestar conta de tudo que ele te deu, de tudo que ele te confiou. E se você multiplicou aquilo que você recebeu do seu Senhor, ele vai dizer para você, servo bom e fiel, entra no gozo, ou seja, na alegria do seu Senhor. Que lugar é esse? Esse lugar, provavelmente, é em Jerusalém, é no reino de Cristo. E o reino de Cristo é em Jerusalém, porque Jesus, quando ele vier, ele vai pisar em Jerusalém e vai estabelecer seu reino. E aí aqueles que entrarem em Jerusalém vão entrar na alegria, no gozo do teu Senhor. Por quê? Porque a palavra fala que a terra será coberta de trevas. Só que onde Jesus vai estar, que é na Jerusalém, ali haverá luz. Então onde Cristo estiver, que é ali na Jerusalém, vai ser um lugar de alegria, um lugar de prazer, um lugar de abundância, de paz. Por isso ele diz, entra no gozo do teu Senhor, na alegria do seu Senhor. É esse o lugar. E fora de Jerusalém será um lugar que é conhecido como trevas exteriores. Por quê? Porque todo lugar fora de Jerusalém será trevas. Por quê? Porque a palavra fala que durante a grande tribulação, o Senhor com a sua ira, ele vai ferir o sol, vai ferir a erva verde, vai ferir a água. Ou seja, a terra vai estar um caos.
Então todo lugar fora de Jerusalém é trevas exteriores, por isso exterior. O que é o exterior? É um lugar fora de Jerusalém. E é um lugar que vai estar coberto de trevas. E aí o servo bom e fiel, ele entra nesse lugar, no lugar de prazer onde Cristo está, no seu reino, na Jerusalém, onde Cristo vai estar ali, e ali haverá paz, abundância, alegria. E aí o que vai acontecer com o servo mau, negligente, que deu desculpa, que estava ocupada com as coisas do mundo, com o trabalho, com a faculdade, com a empresa? O que vai acontecer? Verso 24. Mas chegando também o que recebeu um talento, ele falou assim: Senhor, eu conhecia que o Senhor é um homem duro, que ceifa onde não semeia. Ou seja, ele começou a dar um monte de desculpa. E aí ele falou: eu escondi o talento que você me deu. Eu não fiz nada com isso. Eu fui preguiçoso. Eu não quis saber disso aí não, eu fui fazer outras coisas. E aí o que o Senhor diz para ele? Servo mau e negligente. Você sabe que eu ceifo onde não semeia e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro para os bancos e quando eu viesse eu receberia com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Então presta atenção, existe uma recompensa para todos os filhos. Porém, o filho que for negligente vai perder aquilo que ele tem e vai entregar para aquele filho que está multiplicando. Por quê? Porque o filho que recebeu alguma coisa e ainda assim não deu conta de multiplicar é um filho imaturo. E um filho imaturo não pode herdar aquilo que é dele. Então Deus tira a parte que é dele e dá para quem tem maturidade para receber. Verso 29. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ou seja, por que esse servo que multiplicou vai ter em abundância? Porque se você foi um servo mau e negligente, a herança que era sua, as coisas que o Senhor te confiou, ele vai entregar para quem está servindo e multiplicando. Por isso que ele vai ter em abundância. Então a coroa que era para ser sua vai ser daqueles que estão multiplicando. Por isso, toma cuidado para você não ser um servo mau e negligente, porque além de você perder a sua herança, olha o que vai acontecer com você, se caso você for esse servo. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ou seja, o servo será lançado nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Que lugar é as trevas exteriores? É um lugar fora de Jerusalém, porque nós vimos que o servo bom e fiel, ele entrou no reino de Cristo, ou seja, em Jerusalém, onde ali há a paz de Cristo, a abundância, a alegria. E o servo mau e negligente que não fez a vontade do seu Senhor, ele foi lançado nas trevas exteriores, não é um inferno, porque ele é servo, ele é filho. Ele foi lançado nas trevas exteriores. Que lugar é esse? Um lugar fora de Jerusalém, porque a terra toda estará coberta de trevas, e fora de Jerusalém é chamado de trevas exteriores, porque onde Cristo está, haverá luz. Por isso que o servo mau e negligente, ele é excluído do reino e também tem a sua parte, que é aquilo que Deus tinha confiado para ele, ele perdeu porque foi negligente. Então eu finalizo essa aula dizendo o seguinte para você. A primeira coisa que você precisa fazer é descobrir seu propósito. Nós temos uma aula aqui no canal sobre isso. Descubra seu propósito, descubra a vontade do seu Senhor. Não só descubra, porque se você descobre e não faz nada, é um servo que vai receber disciplina com os açoites. Faça a vontade do seu Senhor, ou seja, faça a vontade do seu Pai, aquilo que Ele te pediu para fazer. Multiplique, ou seja, ensine os outros as coisas que você está recebendo. Sirva as pessoas com a palavra dEle, ou seja, com aquilo que Ele está te confiando, para que você não seja achado como um servo imaturo, que mesmo tendo uma herança não pode receber, mas que você seja um servo maduro, para que você ouça do Senhor que você é um servo bom e fiel e se torne um participante do seu reino e governe com Cristo nessa terra durante 1000 anos. Faça todas essas coisas não para reinar com Cristo, mas por amor a Cristo. Por isso que eu resumo isso em 3 palavras. Descubra seu propósito, faça a vontade do seu Senhor e cresça em maturidade.
porque sem maturidade eu não posso tomar posse da minha herança. E sem descobrir meu propósito eu não consigo fazer a vontade do meu Senhor. Então essas 3 chaves é o ponto de virada para você ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Fechou? Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Antes de encerrar, comenta aqui, deixa seu comentário. É importante demais para a gente engajar esse vídeo. Deixa a sua curtida, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas. E espalhe a mensagem do reino, porque o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Tamo junto.